Olá, meus amores! Vamos começar com tudo e objetividade. Na aula de hoje, a gente vai ver as duas primeiras cartas do tarô, tá? Eu tinha feito um planejamento de 3 em 3, mas olha o que acontece. Eu vou dividir em blocos, porque as próximas 4 cartas são cartas de autoridade. Então, se eu cortar no meio, não vai ficar tão legal, não vai ficar tão interessante. Então, comecemos a aula 1, devagar, com 2 cartas, tá? Vamos com a 0 e com a 1. Como dito anteriormente, a gente está usando o Scott Cunningham, Introdução às Artes Divinatórias, tá? Capítulo do tarô. Aqui ele usa como referência o Universal Tarô, certo? A gente vai contemplar as imagens, ver o significado que ele fala. Eu vou dizer para vocês qual é o significado da carta para mim. E vou comparar também com os outros 2 tarôs que a gente trabalha, que é o dos vampiros e Graal, certo? Vamos lá? Pega papel e caneta se ainda não pegou. Vamos para o louco. Contempla a imagem do louco aí, ó. Tem cachorro, tem flores, tem a bagagem que ele tá levando, tem o sol. Tem ali, eu acho que é uma planta, ou talvez o trigo, não sei. Uma roupa ali meio com uma estampa assim, luas, né? Uma coisa meio esotérica. As figuras no tarô, frequentemente elas têm uma apresentação andrógena, tá? Que é pra você se identificar. Mesmo sendo homem ou mulher, todo mundo se identifica. Percebam isso, tá? Isso é uma coisa bem presente nos tarôs. Então, vamos lá. O louco, normal. Normal e invertida é porque ele divide, tá? Em carta quando ela cai em pezinha e quando ela cai invertida. Eu não faço isso porque quando eu leio, eu já digo o combo, né? O que vem com a carta. Eu não gosto muito dessas coisas de negativo ou positivo. Mas às vezes eu falo só pra o contexto ficar entendível. E aqui seria isso, mais ou menos. Normal, pra cima, positivo, subconsciente. Invertida, negligência, recusa em abrir os olhos para ver o que há adiante, tolice, indiferença. Então, o louco, pra mim, é aquele cara que, independente do que ele vai ter que passar, ele quer aquele objetivo. Às vezes ele é tolo, às vezes ele é teimoso, e isso o torna obstinado também, tá? Às vezes ser teimoso se transforma em ser... Não é disciplinado a palavra que eu quero, mas é conseguir. Às vezes você teima tanto que você consegue, né? Ali é a perseverança, isso se transforma em perseverança. Vamos ver ali o que o tarô dos vampiros ele pode acrescentar pra gente na carta do louco. Olha que interessante, aqui no tarô dos vampiros também tem um cachorro, né? O louco, caos, curiosidade sobre a vida, o impulsiona em direção a novas aventuras, para buscar experiências, visando o progresso pessoal. Nada pode deter seu espírito livre. Então, o espírito livre é o viajante, é o iniciante. A gente também pode fazer um paralelo, eu creio, com quem conhece, né? Os 40 servidores, seria mais ou menos ali a aventureira, né? Vamos ver no tarô do Graal pra gente fazer uma comparação. O tarô do Graal, gente, ele é um tarô mitológico, então ele traz um pouco mais de informação. Então, quem quiser pausar para ler, fica à vontade. Outra coisa que eu tenho para dizer, nos livros as cartas estão em preto e branco, mas quando for fazer os cursos específicos de cada tarô que eu tô mostrando, esse dos vampiros e esse do Graal, eu vou mostrar as cartas coloridas, tá? Vamos para cá pro resumo, que é o que eu vou trazer para vocês daqui, que eu não vou ler todo esse texto, tem todo um pano de fundo, é um tarô mitológico, ele vai fazer sempre em paralelo com os contos do Graal, enfim. A questão é o que você busca na sua vida, e as palavras-chave são aventura, confiança pueril, entusiasmo despreocupado, otimismo, energia juvenil. É tipo aquela pessoa que tá tão empolgada, não corte uma pessoa empolgada, cara. Deixa ela viver a experiência dela, tá bom? E aí, ó, não preciso dizer que quem quiser pausar pra ler, fica à vontade. E agora nós vamos pra carta 1. Vamos voltar aqui pro Scott Cunningham. Me organizar aqui, na ordem. Vamos contemplar? É o mago, tá? Número 1. Vamos contemplar a carta. Detalhes. Foca a câmera, isso. Aqui a gente consegue ver que a gente tem os 4 naipes, né? Na mesa. Certo? Vocês conseguem ver? Ouros, ali o pentáculo representando. Cálice, espada, paus. E ali ele tá com uma varinha. Certo? Pra cá pro Cunningham é força de vontade, habilidade, sutileza, diplomacia, domínio das forças naturais, invertida, uso dos poderes para o mal, ilusão e insegurança. Sempre no tarô a gente vai ver esses aspectos, tanto mais mentais quanto de atitude, tá?
Por exemplo, o louco, ele é total atitude, ele não pensa não. Já o mago, não, ele sabe do conhecimento que ele tem, ele experimenta, ele vê, ele cria. Então, é o primeiro passo para materializar, ele começa a criar uma ideia, certo? Então, a gente vai conseguir também fazer essas associações de material e imaterial, mental, físico, tá? Materialização, todas essas coisas a gente consegue ver aqui. E o arquétipo do mago é isso, gente, não tem muita mistério, tem arquétipos aí que vão ser de boa. O mago, todo mundo sabe que é o mago, aquele que transforma, aquele que é o alquimista, alquímico, certo? Vamos comparar no tarô dos vampiros o mago. Olha só, também tem o cálice. Lá no outro ele tá com uma varinha, aqui ele tá com uma vela. Então, assim, pra vocês verem que muda ali a mitologia de um tarô pro outro, mas o arquétipo, a ideia inicial é a mesma. Mago, livre-arbítrio. Você é o senhor do seu próprio destino. Use seus recursos disponíveis com sabedoria. Vamos dar uma olhadinha no Graal? No Graal, como ele tem um pano de fundo dos Cavaleiros Templários, ele vai trazer mais a questão, uma mitologia mais puxada para o cristão, tá? Então ele vai colocar Cristo gnóstico como mago. Aí vocês podem ver outra coisa também, essa questão da oposição, né? Vocês podem ver que sempre uma mão tá acima e uma mão tá abaixo. Aqui não é diferente, tá? Eu vou tentar focar aqui pra vocês olharem, ó. Foca a câmera, me ajuda. Isso. Ó, uma mão tá pra baixo e outra tá pra cima. Eu sei que a imagem tá em preto e branco, mas dá pra vocês observarem. Isso significa uma lei hermética, que é o que está acima é como o que está abaixo, tá? Aqui tem a descrição, obviamente quem quiser pausar pra ler, fiquem à vontade. E vamos para o nosso significado. A questão que ele traz é que conhecimentos permeiam a sua vida. E as palavras-chave: intuição imaginativa, tomada de iniciativa, autoconfiança, impulso para criar. Acho que essa palavra resume o mago, a criação, dedicação ao caminho. O mago me resume muito, tá? Porque eu sempre fui uma pessoa muito de criar e não tive muito mentor, assim, eu fui atrás, autodidata. O mago, ele fala muito sobre mim. Pode falar muito sobre você também, em algumas áreas da vida. E pra gente não quebrar a didática, a gente vai fazer 4 cartas no próximo vídeo, que são as cartas de figuras de autoridade, que é sacerdotisa, imperatriz, imperador e hierofante. Então, no próximo vídeo, nesse vídeo a gente viu a carta 0 e 1. No próximo a gente vai ver 2, 3, 4 e 5. Eu espero você pro próximo vídeo. Verifica se tu tá vendo pela playlist, que aí já vai estar na ordem certinha. Muito obrigado, continue comigo e bons estudos!